Quero aproveitar que a gente está falando de moeda. Vamos lá, Nogueira. Vamos falar de imposto, né? Quase não paga no Brasil isso. Ô, meu pai. Senador, a segunda grande preocupação do empresariado, depois da insegurança jurídica, é o imposto. E a gente, de fato, está diante, talvez, da maior oportunidade dos últimos 30 anos de ter uma reforma tributária, cuja promessa era simplificar e talvez até reduzir a carga tributária. E, de repente, a coisa foi sendo debatida, foi sendo votada e hoje o risco é não simplificar e ainda pagar mais impostos. O que fazer? Essa é a primeira preocupação do governo atual, né? Ele só fala em imposto, né? É uma tara por imposto, porque não faz seu dever de casa, né? Não reduz as suas despesas e tem um arcabouço fiscal em cima de um superávit e essa sempre foi, por isso votamos contra, né, o arcabouço lá no Senado, porque ele já nasce morto, né? Um governo que não tem disciplina nos gastos e ele só pode angariar receita através de maior taxação. Então, ele vai taxar offshore, não tenha dúvida que ele vai taxar a herança, ele vai taxar a riqueza sem uma discussão primeira do que é riqueza. Cripto. E eu tenho vai taxar a cripto. E eu tenho advertido que se o governo fala em dar aí uma redução, uma isenção de imposto de renda até quem ganha 5 mil, que foi, acho que, a única promessa de campanha que foi feita e ele não executou, porque ele vai considerar que rico é quem ganha 5.001. Anotem e depois se lembrem disso, né? Porque ele só pensa em criar mais imposto. Mas, senador, eu quero até acrescentar uma questão que foi feita pelo Nogueira. A gente deve se preocupar mais com o projeto que chegou no Senado ou com o que vai sair? Bom, vamos lá. O Senado, eu tenho dito isso, ele tem a chance de salvar essa reforma tributária. A maneira como a Câmara conduziu o processo foi muito ruim, os setores não participaram, não houve o exercício de uma democracia participativa. Eu vi em outros canais alguns jornalistas comemorando a aprovação, tanto quanto os políticos da Câmara naquele dia, e eu falava assim, mas então vem cá, quanto é que você vai pagar amanhã de imposto? Duvido, ninguém sabia, porque ninguém sabe até hoje quanto é, porque muita coisa ficou para a lei complementar. E agora o Senado, o relator, ele teve a felicidade de fazer um calendário flexível, como ele diz, onde ele vai ouvir, nós já começamos a ouvir o setor da indústria, vamos ouvir os governos, vamos ouvir o setor de serviço e comércio, que é o mais sacrificado e significa que será você, o contribuinte e o consumidor, quem vão pagar a conta, né? Porque se serviço e comércio, que é o que todo mundo precisa, é o setor que ainda não se ajustou, porque há uma sobretaxação, sim, né? E há uma incógnita do que virá em lei complementar, significa que você, contribuinte, deve estar muito preocupado, ou deveria estar muito, você, consumidor, muito preocupado. Eu espero que ela saia melhor por conta desse debate, né? Expectativa e realidade. Agora a gente está com a chance de fazer simulações, os setores estão trazendo, o setor da educação, que na PEC 110, que é a base da PEC 45, que tinha os mesmos problemas que agora avançam para tentar serem resolvidos, o setor da educação era uma preocupação e ele, numa reunião com o relator, ele diz que, ok, pelo menos vai ser neutro o impacto. Realmente, foi vendido que era uma reforma tributária para simplificar e reduzir impostos. E agora a gente já trabalha com a neutralidade. E a simplificação, a gente já entendeu todos que não vai haver, porque durante 10 anos você vai ter 2 sistemas andando em paralelo, isso vai exigir um esforço maior de contadores, de advogado. Muitos defendem dizendo, não, mas o IVA, se ficar aí entre 25 a 33, e eu imagino que vai ficar ali nos 27, e já estou achando bom, tá? Porque 33 é muito ruim, e sei lá, vai que chega lá, né? Em relação de pessoa jurídica com pessoa jurídica, você vai se creditar e aí você não vai ter tanto impacto. Mas como é que vai ser essa acreditação? A gente sabe que estados e contribuintes se acreditam hoje em diversas operações, né? E é causa de grande judicialização no país. Você está vendo hoje, por exemplo, o próprio governo federal segurando o repasse de fundo dos municípios, de royalty do petróleo, né? Tem municípios que estão demorando de 10 a 20 dias para receber os royalties do petróleo. Imagina o governo com o teu crédito lá segurando, se você vai receber. É incógnita, né? A possibilidade do governo segurar e ir discutindo judicialmente isso.
Eu não sou tão otimista, não, mas eu sei que ela vai sair e a gente vai tentar salvar uma menor carga, pelo menos para quê? E essa que é a minha lógica na avaliação da reforma. Dos setores que são essenciais, dos serviços, dos produtos que são essenciais. Então, estou falando aqui das concessões públicas, energia, transporte, saneamento, né? E daquele, entre outros, e aqueles setores que geram emprego, porque esses precisam ter uma tributação especial. Então, eu tenho uma emenda, por exemplo, que não é só bar e restaurante, é também, mas é todos aqueles atores que estão na Lei Geral do Turismo, né? Porque o Brasil, muitas cidades e estados, né, empregam muito no setor hoteleiro, nas agências, companhias aéreas, isso tem um impacto na vida do brasileiro, né? Então, a gente tem que definir qual é a lógica. A minha é, o que é essencial ou o que gera emprego tem que ter uma tributação diferenciada. Vamos conseguir? O Bernardo Api foi muito gentil, esteve comigo lá explicando a reforma, mas ele fala com toda seriedade, ó, para poder abrir mais exceções, em vez de 25 vai ser o IVA de 27, vai chegar a 30, mas só que se não abrir também, esse imposto vem na cabeça para quem paga. E vindo desse governo, eu tenho receio de que virá mais imposto e a nossa pretensão lá é defender que isso não aconteça.